vamos iniciar a nossa aula em 1 Coríntios. A gente vai dar 1 e 2 Coríntios em sequência. Então hoje eu vou dar muitas informações históricas, até geográficas, que é lembrando que essas informações, às vezes elas parecem ser chatas, né? Às vezes é muito técnico, é muito histórico. E, no entanto, elas são extremamente importantes para você interpretar a carta. Então, às vezes a gente tem preguiça, né, de ler sobre isso e tudo, mas isso nos ajuda muito. E eu queria mostrar a vocês hoje na prática como isso ajuda, essas informações nos ajudam a entender o conteúdo da carta, a mensagem ou o propósito da carta. Porque quando você vai ler, na sua vida devocional, quando você vai ler um livro, é extremamente importante que você saiba qual é a intenção do autor ali, por que ele escreveu, onde ele estava quando ele escreveu, os destinatários, como é que eles se encontravam, qual era o problema na igreja. Daí você vai entendendo, por isso que ele falou isso, por isso que ele escreveu isso. Então, isso vai fazendo toda a diferença. Por exemplo, Tiago diz assim, a religião perfeita que agrada a Deus é qual? Quem lembra? Visitar os órfãos, né? E as viúvas nas suas necessidades. Aí você pensa, então eu tenho que estar sempre visitando um orfanato, cuidando das viúvas e tal. É isso, será que Tiago está querendo dizer? Por que ele falou isso para aqueles leitores naquela época? Não é? Era muito comum naquela época as pessoas da comunidade que estavam vivendo em perseguição ficarem órfãos e viúvas. Entende? Então e aí você, por isso que ele está falando. Tem um contexto com isso. Então não é só visitar um orfanato. E ali ele está pensando na comunidade em si. Eram irmãos que estavam dispersos por causa da perseguição. Então imagina uma viúva, que o marido foi morto por servir a Cristo, e agora ela está aí fugindo junto com a turma para sobreviver. Imagina os órfãos. E a igreja tinha que cuidar dessas pessoas. E aí só por você saber a situação dos destinatários, já altera completamente como você interpreta. Entende? Então, quando você diz em 1 Coríntios 4, né? O que se requer de nós é que... o que se requer do despenseiro é que ele seja fiel. O que era um despenseiro naquela época? O que Paulo tinha em mente? Era só um escravo que administrava o lar de um homem rico. Então, o que Deus está querendo dizer com isso? Ele diz mais, que os homens nos tenham como ministros. Ministro, é o ministro da fazenda, né? Ministro lá da educação, será que era isso que Paulo estava pensando? Não, também era um tipo de escravo. Era um escravo que remava no porão do navio. E Paulo dizia, os homens têm que olhar para a gente e ver como esses que estão trabalhando e ralando duro, para que a igreja caminhe, para que as coisas andem. Muda tudo, né? E aí você só que para isso você tem que estudar o contexto da época, o que as palavras, na tradução, né? O que significavam naquele tempo. Lixo, os homens nos têm como lixo e escória da humanidade. Até agora somos como espetáculo no mundo. Quando você pensa no espetáculo hoje, é o quê? É um espetáculo, né? Naquela época eram as pessoas no Coliseu sendo comidas por leões. Esse era o espetáculo. Os cristãos lá sendo queimados. E por aí vai. O lixo. O que era o lixo? Lixo para nós é o quê? Quando a gente diz, você é um lixo. Né? Lixo naquela época era um prisioneiro que não prestava para nada. E ele era separado para quando os deuses estivessem furiosos, eles eram dados como sacrifício. Esse era um lixo.
Aí, quando João Ferreira de Almeida foi traduzir, ele, mas um negócio bem sem valor no Brasil, é um lixo, né? Aí ele foi e traduziu como lixo, que é o que a gente joga ali fora e tal, e não guarda. E aí vai mudando tudo, né? Como você vai interpretando, tá? Então é muito legal você saber todas essas questões. Vamos orar para que Deus nos abençoe e nos ajude a instruir lições que transformem nossas vidas. Deus nos ajuda nessa manhã aprendermos sobre o Senhor, sobre a Tua palavra, sobre a intenção do Teu Santo Espírito. E nos ajuda principalmente para que não seja só uma manhã cheia de informações sem transformação. O nosso desejo, Pai, do nosso coração aqui, a cada vez que nos reunimos como Teu povo, enquanto o Teu Santo Espírito aplica a Tua palavra em nossos corações, nós possamos ser transformados pelo poder renovador da Tua palavra. E assim sermos feitos à imagem do Teu Filho, para tornar o Teu nome conhecido, não somente por aquilo que falamos, mas pelo que vivemos. Transforma o Teu povo, Deus, por meio da Tua palavra. Nos limpa, nos lava, nos santifica para a Tua glória. Assim eu te oro. Amém. Então vamos lá, 1 Coríntios. O título, ele é derivado de seus destinatários, membros de uma igreja nova em Corinto. Então, a igreja em Corinto, a igreja em Gálatas, a igreja da Galácia lá, e aí por acredita que essa carta é a segunda carta de Paulo para essa igreja. Então, lá em 5:9, abre aí 1 Coríntios logo, vocês vão ficar lendo alguns textos. Como é que a gente descobre algumas coisas, né? Muitas informações aqui, isso é legal também. Você não sabe, e aí você tem a informação, e está lá na carta que foi escrita, mas às vezes a gente não percebe. Então, quando eu olho 1 Coríntios, como é que eu sei que essa carta foi provavelmente a segunda carta? Porque a primeira carta, ele fala aqui no capítulo 5, verso 9. Ele diz aí como? Já em carta vos escrevi. O quê? Que não vos associeis aos impuros. Então ele já tinha escrito uma carta para essa igreja, que não resolveu, e ele escreve agora a segunda carta, que a gente chama de 1 Coríntios. Aí você vai ter uma terceira carta, que é chamada carta áspera. Essa carta também a gente não sabe onde anda. E você tem uma quarta carta, que é 2 Coríntios. Tá certo? Então, foram pelo menos 4 cartas que Paulo escreveu para essa igreja, que nós sabemos. Eu estava vendo uma coisa interessante, viu, pastor Vladimir? Que é a gente pensa, será que essa igreja mudou? Porque ele escreveu a primeira, não teve jeito, né? Escreveu a segunda, que é essa que a gente tem, não teve jeito. Escreveu uma terceira carta, uma carta muito dura, e aí ele tinha até medo, agora ou eu mato eles de vez, ou eles se ajeitam. E ele ficou até ansioso para ter notícia de como é que a carta tinha sido recebida. E aí na última carta, que é 2 Coríntios, parece que eles melhoraram, mas ainda ficaram algumas coisas para corrigir. E lá pelos anos 96, essa carta que foi escrita em 55, Paulo chegou lá em 51, quando plantou essa igreja, fez uma visita em 53, 52, 53, não, em 54, e depois ele escreve essa carta em 56 ali. Foi o terceiro bispo de Roma, ele também escreveu uma carta para essa igreja. E eu fui olhar o conteúdo da carta e era praticamente a mesma coisa, que o pessoal ainda continuava com os mesmos problemas, né? Difícil. E hoje essa igreja não existe mais, né? Então, as igrejas do Novo Testamento, a maioria, todas elas, não existem mais. Infelizmente, se acabaram. Então, nossa igreja aqui, nós estamos aqui de igreja fundada, nós vamos fazer esse ano 25 anos, certo? Mas ela pode não existir daqui a uns tempos. Depende de como nós vamos encarar a palavra de Deus, né?
se ela vai perdurar por gerações ou não. As igrejas do Novo Testamento não resistiram. A igreja do Senhor, como organismo, ela continua avançando e ela vai sempre avançar e nada pode destruí-la. Mas igrejas locais como essa, se nós não cuidarmos, elas se acabam, tá certo? Então, essa carta já é a segunda carta, pelo menos, que sabemos, né, que Paulo escreve para essa igreja. O autor é o Paulo. Essa epístola pertence ao grupo de epístolas paulinas não questionado pelos críticos quanto à sua autoria. Então, tem um grupo de cartas que os críticos não questionam, por causa das evidências que são muito fortes, né? Então, tem no versículo 1 do capítulo 1 e no capítulo 16, vamos lá só para o capítulo 16, verso 1. 1 Coríntios 16, 1. Não, 16, 21. Ele diz assim: a saudação escrevo-a eu, Paulo, de próprio punho. Então, por quê? Ele fala isso, porque Paulo não escreveu essa carta, ele só dita a carta. E aí tinha um camarada chamado, que a gente chama de amanuense, e ele copiava, né? Então tinha, naquela época, nem todo mundo sabia escrever tão bem e tal. Era um material até caro, você não podia estar desperdiçando. Não tinha corretivo, né? Nem borracha. Então você comprava o papiro lá, que era caro, e a tinta, e você contratava um profissional para escrever. Então, escrever uma carta dessa, a gente pensa, não custou nada, em finanças, né? Custou muito. E aí, ele tinha alguém que fazia isso para ele. E tinha também os copistas, que eram as pessoas que só copiavam, né? Tinha essa habilidade. Porque escrever com a pena, né, com a tinta lá, é quase que um artista, né? Não é que nem hoje com canetinha aqui que a gente escreve aqueles garranchos. E aí, na hora da saudação final da carta, aí Paulo diz: ei, deixa eu escrever essa parte final aí, que essa parte final aí eu acho que é mais fácil de escrever. E aí ele vai e coloca. A saudação é de próprio punho. Então, não tem como negar, ou pelo menos colocar em dúvida, que foi Paulo que escreveu essa carta. E evidências externas, você tem um testemunho da missão cristã primitiva, que é Clemente de Roma, que eu já citei aí, foi o terceiro pastor de Roma, o bispo chamado. E ele, então, diz que foi Paulo que escreveu a carta a essa igreja, e ele mesmo depois escreve uma carta para essa igreja. A data é geralmente aceito que Paulo escreveu no final do seu ministério em Éfeso, onde passou 3 anos. Então, Paulo, quando ele sai de Corinto, ele vai para Éfeso, e aí ele faz uma visita dolorosa a Corinto. O negócio estava bagunçado. Ele passa 1 ano e meio em Corinto, plantando a igreja. Ele faz uma visita lá e depois ele retorna. E aí ele passa 3 anos em Éfeso e ele então escreve essa carta para esses irmãos no finalzinho desses 3 anos, lá no ano 57. Então varia, alguns acreditam que é 55, 56, 57, mas a maioria acredita que foi escrito em 57. E aqui o local. Vou usar isso daqui, meu sonho é usar isso aqui, ó. Me sinto um professor universitário. Ó, tá bem aqui Corinto, vocês estão vendo? Quem tiver aí entre as colunas. Bem aqui assim, tem um negócio que é um canal. E o que acontecia? Aqui para cima você vai ter a Itália, certo? E bem por aqui assim é o Brasil. Então, só para você se situar, tá certo? E aqui para baixo é a Espanha, tá por aqui, a África, por aí vai. Aí o pessoal que vinha da Itália aqui, descendo, o comércio, em vez deles fazerem esse percurso aqui todinho, ó, para chegar aqui, para comercializar, o que eles faziam?
eles vinham de navios por aqui, ok? E chegavam aqui, atracavam os grandes navios aqui, em Corinto, e passavam por navios menores as mercadorias. Então tinha um porto bem aqui e um porto do outro lado. Beleza? Isso é muito importante para você entender a política, o comércio da cidade, a importância da cidade e com isso os pecados que a cidade cometia, tá? Então tirei uma foto aí, eu fiquei com vontade de conhecer agora, ó, quando eu vi essa foto. Aí, né, bonita, né? Então tá aqui, foi feita uma reforma, né, nesse canal, era chamado de Istmo, né? Então eles atracavam ali o porto, vinham com navios menores e passavam a carga aqui e pegavam do outro lado, para não ter que fazer aquela volta todinha, tá certo? E aí olha, Corinto é bonito, tá certo? Vamos marcar uma viagem para lá, né, Cleito? Uma excursão, viu? Então vamos lá. Era uma cidade portuária e ela tinha 2 portos, esse chamado de Lequeu, no mar Jônico, e Cencreia, era o outro porto, no mar Ageu. Então eram 2 portos aí no início e lá no final. E aí o comércio era em alta, então passava muita gente lá, os marinheiros tinham que ficar lá, né, até que tudo fosse descarregado e tudo, e aí tinha toda essa tripulação que ficava lá, e aí o comércio ficava bem aquecido. Então Corinto estava sempre cheio de muita gente, tá certo? Muita gente trabalhando, aí você vai ter lá muita gente rica em Corinto, a cidade se tornou uma cidade rica, importante, ela era um ambiente internacional, então tinha sempre, é como se fosse Miami, né? Sempre gente passando por lá para comercializar, e aí tinha muita gente rica e tinha gente pobre também. A igreja era composta por mais de pessoas pobres, mas tinha muita gente rica em Corinto, e na igreja também tinha gente rica na igreja de Corinto. Aí ela, devido a toda essa importância, ela é a capital da Acaia. Ela também tinha uns jogos istmicos, comparado com os Jogos Olímpicos, eles pareavam ali, né? E aí a prostituição era alta demais. Devido a tudo isso, você tinha a deusa Afrodite, que era a deusa da beleza, do amor e da sexualidade. E como é que você agradava essa deusa para ela abençoar Corinto? Eram cultos cheios de orgia, né? Então você tinha 1000 sacerdotisas ou prostitutas cultuais. E aí você ia até lá, tinha as carnes, que eram os animais que eram sacrificados, e eles então praticavam orgias, sexo, todo tipo de moralidade, para agradar a deusa Afrodite. Na mitologia grega, ela é a filha de Zeus, casado com um homem feio, e aí por causa disso ela valorizava muito a beleza, ela deixa ele e tem vários outros homens e tem vários filhos aí, e é tudo relacionado a essa parte de sexualidade, amor e tal. Tem um filho chamado Eros, né, que é uma das palavras para o tipo de amor, o amor sexual na língua grega. E aí, devido a ter esse templo, e esse templo, ele era como se fosse a caixa postal, né, uma das belezas de Corinto. Tinha 3 templos de Corinto, e tinha um templo, diz que foi Poseidon, né, na mitologia grega, Poseidon que deu de presente para ela, e ele ficava num monte assim, tá? E acontecia esse culto pagão mais lá. Mas tinha outros 2 templos na cidade, na parte de baixo. E aí, um filósofo grego disse que viver uma vida desregrada era igual a corintianizar. Então, lembra que Paulo vai escrever sodomitas, né? Aí é um sodomita.
Por que que esse termo, né, foi associado à imoralidade? Porque na cidade de Sodoma, o homossexualismo e a imoralidade sexual rolava solto. Então começaram a chamar as pessoas que eram pervertidas sexualmente de sodomitas. Corinto também ganhou isso. Então as pessoas que eram pervertidas começaram a chamar essas pessoas, na língua originária, corintianizomai. E aí é corintianizar. Então dizer que era um corintiano, né, não era um torcedor do Corinthians. Era alguém, viu? Fique tranquilo. Era alguém pervertido, tá? Era um negócio muito maluco. Olha aí o capítulo 6, só para você ter ideia de como é que era essa cidade e como os irmãos lutavam com isso. Por isso que a carta vai ter muito conteúdo que trata a respeito de imoralidade, de impureza, casamento, tudo relacionado ao sexo, tá certo? Olha aí o verso 9. Diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Olha a lista: nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Efeminados e sodomitas são dois tipos de homossexuais. O efeminado seria o passivo e o sodomita seria o ativo. Seria o homem da relação e o outro seria o que... Só para você ter noção aí como era o negócio. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Já pensou? Tais fostes alguns de vós. Então a igreja era composta de muitas pessoas que viveram essa vida de muita imoralidade. Por isso você vai ter problema no casamento. Qual era o problema no casamento? É que as pessoas se convertiam e não queriam mais praticar sexo. Por quê? Porque o sexo que eu praticava era um negócio muito nojento, imoral. E aí era difícil agora eu associar a santidade com o sexo. Entendeu? E aí você vai ter um problema. Tinha gente que queria se divorciar para não praticar mais sexo. Alguns pais não queriam dar suas filhas ou filhos em casamento para que eles não praticassem o sexo. E alguns queriam permanecer casados, mas sem praticar o sexo. Por causa de toda essa sujeira lá. O sexo é bom, é santo, foi criado por Deus para ser praticado dentro do casamento só. Que em Corinto o negócio era tão bagunçado. Aqui que na hora do culto lá de Afrodite, o sexo era praticado embaixo das mesas. Eles comiam os sacrifícios, faziam embaixo da mesa. E outros estudiosos acreditam que existiam uma espécie de prostíbulos ao redor do templo, como se fossem várias salas ao redor do templo para que as pessoas praticassem o sexo. O templo lá de Afrodite era mais ou menos do tamanho do nosso espaço aqui. Então era como se tivessem várias casas fora, né? Tá certo? E 1000 sacerdotisas cultuais, como é que cabia 1000 pessoas num lugar tão pequeno assim, né? Lembra, são 3 templos e eles ficavam espalhados. Mas em Corinto tinha pelo menos 1000. Elas realizavam as orgias no templo durante o dia e à noite elas desciam para a cidade para venderem os seus corpos lá, se prostituírem junto com os marinheiros, os comerciantes e tudo. Tinha de tudo. Tinha até prostitutos também. A gente sempre fala só das prostitutas, né? Mas tinha os homens também que se vendiam lá. Então era um negócio assim, terrível, tá? A própria cultura grega, ela alimentava isso. Então para um grego, o casamento é algo muito penoso e você deve experimentar de tudo antes de casar.
Vocês não, mais jovens não devem lembrar, mas no passado, um passado até distante, os pais às vezes levavam seus filhos homens, quando completavam 18 anos, num prostíbulo, para eles conhecerem mulheres, não é? E depois eles casavam. E isso era um negócio normal, né? Terrível. E por aí vai. E para um romano, né, a cultura romana da época, a mulher só servia para dar filhos, herdeiros. Aí você tinha as prostitutas e tinha as escravas e as amantes. E era tudo normal. Então imagina a perversão ali no primeiro século. E Corinto se destacava. Tinha um pecado no capítulo 5 que Paulo vai dizer assim: ei, nem entre os pagãos, esse negócio aí, até eles acham isso estranho, mas está acontecendo dentro da igreja. Imagina, e tudo relacionado à questão moral, sexual. Vocês estão percebendo que a carta, o conteúdo da carta vai tratar de problemas que a cidade vivia? Parece que é como se os irmãos estão ali, eles são produtos daquele meio, certo? Claro que há exceções nisso, mas eles são o que a cidade é. Aí eles se convertem. E na sua fraqueza espiritual, eles voltam a praticar o quê? Aquilo que a cidade praticava, que era o que eles praticavam antes. Então, geralmente, os pecados que nos dominavam, olha a lição importante. Quando nós nos convertemos, somos libertos deles, mas quando nós relaxamos na nossa vida espiritual, nós voltamos a praticar aqueles pecados. E às vezes pior do que antes. Então, muito cuidado com isso, tá certo? Às vezes você relaxa, você foi liberto de um pecado, e aí começa a brincar, começa a relaxar de novo, e isso vai te dominar novamente, e vai ser bem pior do que da última vez. Então, não brinca, não brinca. Olha só essa frase aqui. Deixa eu ler do 12 ao 20. Esse aqui é absurdo, mas vamos lá. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Vocês estão vendo esse porém aqui, essa conjunção adversativa? Porém, é que ele vem citando a frase deles. Aí Paulo, é como se Paulo imagina, né, que tem alguém lá conversando com ele, e eles mandaram uma carta para Paulo, e eles acreditam-se que quando eles dizem todas as coisas são lícitas, era algo que Paulo tinha ensinado para eles, porque tinha uma heresia que surgiu antes, que você não podia fazer, cheio de regrinhas. E aí Paulo vai dizer, não, nós somos libertos em Cristo, tudo é lícito. Aí agora eles estão usando a frase de Paulo, igual criança, né, não faz isso às vezes? Você diz, não pode fazer isso não, e tal. Aí ele aproveita às vezes para fazer outra coisa. O senhor disse que podia, não é? Uma vez eu ensinando aqui, não tem nenhum problema fazer uma tatuagem não é pecado. Agora o cristão deve evitar, por isso, aí expliquei todo aquele contexto que você já sabe. Aí um jovem chegou para o pai, está vendo, o pastor disse, que eu podia fazer e tal. Aí o pai, não, você não entendeu bem o que o pastor disse, e por aí vai. Então às vezes fazem isso, é o que eles fazem com Paulo aqui. Então todas as coisas são lícitas, por isso que tem um adversário, mas nem todas convêm. Aí, qual é o assunto aqui? Alguém aí? Lembra? Sexualidade. Aí ficou meio, geralzão, mas especificamente. Prostituição, era o sexo com as prostitutas. Então, tinha a discussão, eu posso comer lá no templo? Eu não vou participar do culto, mas vou ficar na mesa lá fora, comendo a carne
que já foi sacrificado, eu vou só comer. Tinha esse problema lá. Aí alguns iam, comiam, não se envolviam lá. Mas outros irmãos iam, comiam, participavam do culto e se prostituíam. Já pensou? Era esse nível que a igreja estava. E aqui, o absurdo é que eles estão argumentando com Paulo de que eles estão certos. Paulo, tudo é lícito, Paulo. Qual o problema eu ir lá, me prostituir? O alimento não é para o corpo e o corpo não é para o alimento? E tudo não vai ser destruído? Então qual o problema? O meu corpo é para prazer, é para isso. Já pensou, gente? Imagina um absurdo de a gente ter que tentar convencer alguém que prostituição é pecado. Corinto estava nessa situação, por causa de todo esse contexto da cidade. E aí Paulo agora está dizendo, ó, ei, beleza, o alimento é para o corpo, e o corpo para o alimento, mas o corpo não é para prostituição, não é para impureza. O nosso corpo tem que ser para o Senhor, e o Senhor para o nosso corpo, e não para impureza e prostituição, e por aí vai. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Verso 15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tornaria os membros de Cristo e os faria membros de uma meretriz, de uma prostituta? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? É absurdo Paulo ter que estar argumentando de que não pode se unir com a prostituta. Mas os irmãos aqui estavam achando que era de boas. Tá tudo bem. Começou como? Indo comer uma carnezinha lá na frente do templo, sem se envolver. Não brinque com a sua carne. Não brinque. Às vezes o crente ele acha que ele é forte demais, né? Não tem problema não. Vou numa festa ali e tal. Eu fui num restaurante coreano que a Raquel queria conhecer, aí fui lá e tinha uma bebida lá, alcoólica, né? R$60. Por isso que eu não bebi. Caríssimo. Aí tinha um drink lá, que era um copo, R$35. Aí o copo era maracujá com leite condensado e um pouquinho dessa bebida. Aí eu disse, eu queria provar menos esse copo aí, né? Aí eu disse, mas tira a bebida. Pode ser que fique mais barato. Aí o cara trouxe, não diminuiu nada. Eu disse, ei, mas tu não botou a bebida, é o mesmo preço. Ele disse, é o mesmo preço. Eu tomei um suco de maracujá por R$35. Já pensou? Mas eu fiquei curioso, né? O que tem nesse negócio que é tão caro? Uma garrafinha desse tamanho, né? Aí eu poderia só provar, não ia me embriagar e tal, mas a minha consciência não me permite. Se eu tivesse bebido, eu não estava contando essa história. E eu posso cair e me viciar nisso, não é não? Não dá para brincar. É por isso que eu não falto culto por qualquer coisa. É por isso que eu não deixo de ler a Bíblia, porque eu não confio em mim. Eu confio na graça de Deus e na palavra dele. Se eu me afastar, tem crente que eu olho assim, mas esse cara deve ser muito forte. Porque o cara passa um mês sem vir para a igreja, falta qualquer coisa. Deve ser um super crente. Porque se eu passar um mês sem vir para a igreja, eu me sinto um falido. O pecado vai me dominar de um jeito que eu vou destruir tudo. Mas tem gente que, não. Eu não venho para a igreja, coisas da igreja, não é porque eu sou obrigado, porque eu sou o pastor, porque eu tenho que vir, que senão, não, é porque eu sou um falido, e eu preciso da graça de Deus. Eu oro, não é porque eu sou espiritual, é porque eu necessito de orar. Eu sou um homem, carne e osso, e se eu relaxar, já era, não tenho dúvida disso. E esses irmãos aqui relaxaram. E quando eu olho para as escrituras, eu vejo isso. Ora, se José, que era José, fugiu,
Quando se sentiu tentado, saiu correndo. Aí o crente de hoje, não, eu suporto aqui. Vou olhar um negocinho aqui na internet, vou assistir esse filme, aí eu controlo isso. Quem disse que você controla? Aí então, Paulo tem que argumentar com esses irmãos que prostituição é pecado. É absurdo, é absurdo. É absurdo. Mas, é como hoje, né? Você vai dizer para um homem que não é legal ele usar um short curto. Os homens hoje querem usar um shortinho curto, né? Para treinar e tal. Dizer para uma mulher cristã que não é legal ela mostrar o corpo. Tem que argumentar. Como assim? Dizer para um homem que ele não pode se parecer um efeminado. Não pode se comportar como tal. Como assim? Aí eu tenho que argumentar, então. Coisas óbvias. Por causa da sociedade que nós vivemos. Entendeu? Hoje, aí eu sempre falo para as irmãs tomarem cuidado com isso. E os homens também. Hoje você vai numa academia, você não tem assim um modelo que você pode dizer, nossa, aqui a pessoa sabe se vestir para treinar. É um negócio assim absurdo. Absurdo. Não há mais decência, modéstia, discrição, não há mais. Então, para as irmãs, às vezes você veste um short curto que ainda é longo para o padrão da nossa sociedade. Entende? Aí vocês têm que vigiar mais ainda. Porque mesmo mal vestidas, para a sociedade você ainda está bem vestida. Porque a sociedade está depravada. Hoje as mulheres expõem o corpo em todo canto. Antigamente era só na praia, né? Agora é nas academias. Então, muito horrível isso. Então, tomem cuidado. E os homens também. Tem que falar isso para os homens, né? Tomem cuidado também com isso. Tá certo? Se embriagar, é. Sim, sim. Ele está falando aqui que tem igrejas que não tem problema você beber. Porque não é pecado beber, é se embriagar. Certo? E aí a gente já discutiu esse assunto, né? Não vai perder tempo nele, mas não há maturidade nisso. Alguém disse assim sobre Corinto, ó, o paraíso do marinheiro, o céu do bêbado e o inferno para uma mulher decente. Era Corinto, tá? Era um lugar realmente terrível. Aqui é o templo de Apolo, essas colunas aqui, ó. É o templo de Apolo, certo? E aqui é Acrocorinto. Era aqui que ficava o templo principal de Afrodite, que ela recebeu do pai dela, né, na mitologia grega. Então ficava aqui nesse monte aqui, certo? E aí eles desciam para a cidade. Acho que eu tenho outra foto aí. Agora a foto de cima, ó. Então o templo ficava aqui e lá embaixo era a cidade, tá? Aí os crentes, e eu não sei o que os crentes iam fazer nesse lugar, né? Mas os crentes iam, não, eu vou só comer uma carnezinha sacrificada ao ídolo lá, não vou me envolver, vou ficar na mesa. Gente, eu fico imaginando, é um negócio absurdo, ó. O Gordon Fee vai defender de que era pecado só ir nesse lugar. Eu não acredito que seja pecado, porque Paulo não condena isso, certo? Paulo, ele poderia logo condenar. Paulo vai condenar o ir além, e Paulo condena os irmãos estarem lá, porque eles induzem os mais fracos a participarem, certo? Então, o estar lá induz os outros, esse era o pecado. Então, eu não deveria estar lá, por quê? Porque era pecado estar lá? Não, porque eu vou induzir outros que não vão ter a mesma maturidade e vão participar do culto pagão e das orgias, da prostituição, que era o que estava acontecendo. Então, eu não devia ir lá por isso. Gordon Fee não acredita nisso, ele acredita que é um erudito, e ele acredita que era pecado estar lá. Mas pensa comigo aí, eu vou lá comer carne sacrificada ao ídolo, certo? Estou na mesa, imagine que o lugar era desse tamanho,
E as mesas eram ali na pracinha. Aí eu já participei de toda a orgia aqui dentro, fui liberto por Cristo. Aí agora eu estou lá na pracinha comendo a carne que foi sacrificada aqui. E o que está acontecendo agora? Prostituição. E eu estou bem ali sabendo que está acontecendo toda essa bagunça aqui. Como é que vai ficar a minha mente, né? É tipo assim, ó, é andar no abismo, não é não? É andar no abismo, é brincar com o pecado. E os irmãos estavam fazendo isso. Então era um ambiente que o crente não devia passar nem perto. Vocês concordam não? Meu amigo, o que eu vou fazer lá perto daqui? Vou lembrar das coisas, vou trazer a memória aqui dali. Eu quero é distância daqui dali. O crente hoje vive assim, ó, pastor, o quão perto eu posso chegar do pecado sem pecar? Pastor, eu posso fazer isso? Pastor, eu posso. Quando seu coração está assim, ó, tem um problema aí. Seu coração para estar assim, ó, o quão longe eu posso caminhar do pecado? O quão longe eu posso ficar? Isso aqui tem a aparência do mal, deu dúvida, eu vou fugir disso aqui. Eu quero andar longe disso aqui. Eu não quero correr riscos de ser confundido com um idólatra, com um pervertido. Eu não quero correr riscos de estar lá as pessoas dizerem, ó, não, tu estava lá no templo de Afrodite. Como é que eu provo que eu não participei do culto, que eu só comia carne? Então, são ambientes que você não deve andar. Agora, seu coração gosta, é curioso, você quer provar, você acha massa. Aí você tem que olhar e dizer assim, estou em perigo. Pastor. Estou em perigo. Aqui, ó. Nos dias de hoje é como se fosse uma festa junina, né? Que muitas vezes a gente sabe que nas festas juninas tem aquelas comidas típicas e tudo mais. Às vezes a gente quer só ir lá comprar, mas não participar, só que as pessoas que estão lá dentro, elas estão fazendo muitas coisas que ofendem a Deus, e outros irmãos menos maduros do que a gente, ou até mesmo a gente, né, que às vezes a gente se acha maduro, mas não é tanto, entra lá para comprar alguma coisa, mas acaba também se contaminando com as outras coisas que estão lá dentro. Sim. Às vezes talvez não seja como era aqui, né? Mas pode fazer um paralelo aí, fazendo ressalvo nas devidas proporções. Mas é um ambiente que você não deve evitar também. Então tem show gospel que você deve evitar. Eu já fui para show gospel, que o nome era Festa no Céu. Parecia uma festa no inferno. E eu levei um amigo meu, recém-convertido, mano. Aí me chamava de Calcaia. Esse Calcaia era melhor ter saído com meus amigos ímpios. Porque os jovens agarrados mesmo assim, se prostituindo ali, escorado nas paredes do clube lá. Tinha uns que botavam terra dentro de uma garrafa e jogavam para cima, para cair na cabeça dos outros. As moças no ombro dos rapazes, dançando, e os rapazes sem blusa e rodando a blusa aqui e tal. Chegaram a jogar uma peça íntima para o Sérgio Lopes. Tem noção disso? Foi. Aí, quando entrou a atração principal nessa, eram vários grupos, era a Oficina G3. Aí o pessoal do rock seguraram aqui, ó, com aquelas pulseiras cheias de canhão, né? Aí saíram assim no meio da multidão, arrastando todo mundo, derrubando quem estava na frente, e aquela bagunça generalizada. O pessoal levou bebida lá para dentro. Aí eu disse, não, esse aqui é o último que eu vou. E todo mundo dançando, pulando, eu também dançava na época. Mais uma bagunça, gente. E era um show gospel. E aí eu levei meu colega, vou levar ele para um show que vai, né? O cara vai se animar, vai ver que a gente também se diverte. Aí ele disse, ei, mas era melhor eu ter ido. E o outro terrível foi um evento chamado Sport Love. As moças tudo de biquíni. E aquela bagunça também. Aí ele disse, macho, de novo, era melhor eu ter saído com meus amigos. Aí eu disse, macho, não vou mais levar para canto nenhum, meus ambientes não estão legais não. E por aí vai. Aí hoje está liberado, né? O cristão vai para o Rock in Rio,
e tal, vai para essa bagunça dessas festas que tem aí. E ai de você se julgar. Ai de você se disser alguma coisa. Porque hoje está tudo normal, né? Está tudo normal e o diabo está achando é bom, certo? E os irmãos não tinham nada que estar num lugar desse daqui, estava acontecendo prostituição aqui. Se fosse o lance das casas ao redor, né? Era terrível também isso, e você está num ambiente desse, você tem que passar distância disso, tá? Então vamos lá, os destinatários então valorizavam as competições, tinham os Jogos Olímpicos e tinham os Jogos Istmicos, né, de Corinto. Então eles eram bem competitivos. O legal quando você olha para essas informações é que vai ler a carta. Aí você vai ver, meu amigo, quem é o melhor da igreja, é quem fala em língua. E tal. A competição está dentro da igreja. Quem tem a oratória melhor, esse é o cara, e por aí vai. Valorizavam status e glória. Então, vencedores das competições, conquistadores em batalhas, oradores eloquentes, aristocratas, que eram as pessoas de famílias poderosas. Vocês lembram que no culto, na ceia, tinha um salão que ficavam só os poderosos? E o resto da igreja, os pobres. Isso aqui, ó, eles viviam lá e trouxeram agora para dentro da igreja. A igreja não pode ser como lá. A igreja é a comunidade do Messias. Não é como era lá. Então você entra na igreja e olha, é do mesmo jeito de lá, você não está numa igreja. Tem que ter diferença. Nós nos vestimos diferente, falamos diferente, nossas prioridades são diferentes. Então nós não somos mais desse mundo, amém? Não somos uma nova criatura. Os nossos gostos são diferentes, os lugares que frequentamos são diferentes, a forma como tratamos as pessoas é diferente. Tudo mudou, irmãos. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E aí, nós não podemos relaxar nisso. Porque se a gente relaxar, a igreja vira uma Corinto. Um negócio aqui. Aí aparece um jovem com uma mania, com uma marmota, um negócio, não, peraí, vamos corrigir isso aqui. Claro que nós não vamos criar regras, tem que tomar cuidado com isso, né? Sermos legalistas, vou criar novas regras para manter o povo santo. Não, tem que ter embasamento escriturístico. Por isso que as argumentações que eu faço sobre a liberdade cristã, eu tenho fundamento escriturístico. Então, fiz um TCC nesse assunto, para mostrar isso, que antigamente o pastor dizia, por que você não pode fumar? Que a igreja não deixa. Quer dizer, se a igreja deixar, eu fumo. Se o pastor deixar, eu fumo. Eu tenho horror a pessoa dizer, eu não vou ali porque o pastor não deixa. Nunca diga isso de mim não, viu? Pelo amor de Deus. Porque o meu Cristo é o meu Senhor, o meu Salvador, isso aqui não agrada a Ele. É por isso que eu não faço. Esse negócio de a igreja não deixa. Quer dizer, se você mudar de igreja, você vai fazer? Mudar de pastor, vai fazer? Então tem que ter fundamento escriturístico para nossas decisões. E aí a igreja estava essa bagunça. Os ricos eram valorizados. Não é assim lá no mundo, né? Você só vale o que você tem. Se você é rico, né? Dependendo da chave do seu carro, se tiver o símbolozinho da Toyota, aí a pessoa já lhe olha diferente. Já lhe trata, você chega numa loja, aí se você chega bem arrumado, vão lhe atender logo. Se você chega mais ou menos, o pessoal já não aparece um vendedor. Então, o mundo é assim, nós não podemos ser assim. Então, chega alguém na igreja com a roupa mais humilde, ou vem de bicicleta, aí nós vamos desprezar essa pessoa. Isso é
Cristo. Ela pode, não depende da cor dela, da forma, da instrução intelectual dela, de onde ela mora, do carro, da roupa que ela tem. É uma criatura de Deus pela qual Cristo morreu. O mesmo preço que foi pago por mim, foi pago por ela. E o povo santo do Senhor não pode cair nisso aqui. Então, gente importante na igreja e tal, isso aqui é nojento, dá vontade de cuspir quando eu vejo isso aqui, tá? Cuidado com isso. Proprietários de grande número de escravos. Então, se tivesse muito escravo lá em Corinto, você era respeitado, certo? Então, eles eram respeitados e honrados por causa dessas coisas aqui, ó. E aí, chegava na igreja, a igreja estava vivendo assim. Paulo chegou a essa cidade no ano 51, vindo de Atenas, estava desanimado, passa a trabalhar e morar com Áquila e Priscila, recebe uma oferta da Macedônia, trazida de Silas e Timóteo, e o Senhor fala com ele à noite, numa visão. Ele passa 18 meses nessa cidade, deixando uma igreja plantada ali. E 5 anos depois ele escreve essa carta. Então, na próxima aula eu vou começar com esse slide aqui. Essa primeira parte que eu dei já vai servir para 2 Coríntios. E aí eu quero abordar isso aqui e ver uma lição valiosíssima que a gente vai tirar para cá. Vamos orar então, para terminar. Deus, muito obrigado por um tempo hoje com o teu povo estudando. Nos ajuda a aprender com os erros que a igreja de Corinto cometeu, para não cometermos enquanto igreja. Guarda os nossos corações das coisas do mundo, da impureza, da imoralidade, da prostituição. Guarda os nossos olhos. Nos ajuda, Senhor, a não amar as coisas do mundo. Que o teu Santo Espírito age em nós de tal forma que o nosso coração enoje as coisas do mundo. Nos ajuda a viver focado no teu reino, pensando em como te servir melhor, em como contribuir mais e melhor para o teu reino. Que o nosso coração seja ganho pela tua obra, Deus, para que a gente possa estar empolgado, esperando o dia de se reunir com o teu povo para te adorar, para estudar, para aprender mais de ti. Faz esse mover, Deus, na nossa vida. Nos transforma, Senhor. Não nos deixe chegarmos nunca a esse nível que a igreja de Corinto chegou. Guarda o teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos. Agora nós vamos ter um rápido intervalo. E depois a gente vai então ter nossa assembleia. Então todos os membros devem participar da assembleia.